Aguardava-o à cabeceira um anjo, que, presto, o arrebatou ao país da luz. Participando, agora, do séquito de santos anônimos, o antigo devoto era raramente lembrado na terra. Vivera servindo, não obstante as deploráveis experiências do início, e, por isso, de tempo não dispusera para cuidar da propaganda do seu nome. Era, contudo, um dos príncipes mais felizes da corte celestial. Não contava tempo, nem era forçado à contemplação das misérias humanas. Acontece, porém, que um dia se ouviu entre as estrelas um chamado insistente para ele. Vinha do inferno, diretamente da moradia de Satanás. Malaquias não se fez rogado. Solicitou permissão e desceu. Quando se viu no círculo das trevas infernais, encontrou quem lhe invocava o nome, era justamente o padre Elias Gomes, que lhe estendia os braços e suplicava. Malaquias, compadeça-te de mim. Ensine-me, onde encontrarei o caminho para o céu? Acautele-se no mundo quem oriente, quem dirija e quem aconselhe. Quase todos nós, os que sabemos indicar o bom caminho aos pés alheios, esbarramos, além do túmulo, com a mesma surpresa do sacerdote. Avançando. Luiz Olímpio Teles de Menezes. Estando entre aqueles que desfrutaram a felicidade de trabalhar, quando o terreno se obstruía de pedruços e espinheirais sem conto, volto a contemplar a construção da fé nova, rejubilando-se ante as realizações que o Espiritismo está consolidando em benefício das criaturas. Dantes, era a excessiva preocupação do fenômeno, indefinível tortura intelectual, amontoando-se números e apontamentos em febril estatística, hoje, porém, uma compreensão mais sadia desponta, luminosa e providencial. Indiscutivelmente, é força reconhecer que muitos círculos iniciais do nosso movimento, no velho mundo talado por guerras consecutivas, perderam de algum modo a fulguração primitiva, cedendo lugar ao marasmo expectante. Contudo, o retrocesso aparente filia-se nas investigações ociosas e secas de inumeráveis estudiosos que fatigam o cérebro sem despertar o coração. Nesses acanhados redutos da inteligência, as críticas, descabidas convergiram sobre o esforço nobilitante de alguns poucos e o desânimo coagulou temporariamente infinitas reservas de energia. A ciência, por si só, é como a terra preciosa sem a semente. De que nos valeria o suor a empapar o chão lavrado, sem a possibilidade de produzir? A verdade tem a balança da sabedoria para analisar os seres e as coisas, mas só o amor possui a chave da vida. Recordamo-nos, ainda, do tempo em que sob indisfarçável encantamento nos enamorávamos dos médiuns, como se fossem ídolos do céu milagrosamente animados na terra, pelo simples fato de verem criaturas desencarnadas que, no fundo, não apresentavam evolução muito mais avançada que a nossa. E, com o ciúme dos amantes apaixonados reuníamo-nos em cardume, em torno do infeliz instrumento mediúnico, perturbando-lhe as peças preciosas ou trazendo-lhe muito cedo o desalento e a inutilização. Admitíamos falsamente que a obra missionária pertenceria exclusivamente ao homem ou à mulher de virtudes psíquicas invulgares, esquecendo-nos de que, em muitos casos, semelhantes dons traduzem provação e sacrifício, que nos importa amparar, ao invés de explorar desapiedadamente. Ainda existem muitos investigadores que não se compadecem com a realidade, examinando os espíritos conscientes e livres, através da organização medianímica, como se observassem micróbios interessantes, por intermédio da lente de um laboratório. Para esses, o redescobrimento do mundo invisível é simples motivo para conceituosos pareceres, em que jamais atestam as verdades da revelação, continuam acravados no estreito mundículo onde se agitam, entre a presunção e o temor, como autênticos exemplares do comodismo. Há, entretanto, cientistas exemplares do comodismo. Há, entretanto, cientistas e estudiosos, que, respeitáveis, descem a liça, abrindo brechas na velha bastilha dos preconceitos, auxiliando o anseio popular de renovação. Grande exército de trabalhadores de boa vontade marcha impávido e um novo entendimento se espalha, iluminando consciências e corações, em todas as linhas de fé redentora que o Espiritismo acende nas almas. Pouco a pouco, as responsabilidades se descentralizam.
Os médiuns já não se afiguram pajés de tribo, senão que, nos quadros da fraternidade e da cooperação, todos os consideram companheiros da boa luta, com difíceis obrigações a desempenhar, dignos, portanto, do carinho e do acatamento geral. O conceito da doutrina consoladora, como serviço do indivíduo à coletividade, vai se ampliando para benefício desta. Os antigos espectadores frios do fenômeno se incorporam ao trabalho ativo, permanecendo no esforço edificante que as bênçãos do alto e as necessidades do mundo nos conferem. A obra de esclarecimento tem sido árdua. Combate incruento, no seio de todos os povos, tem reclamado a abnegação de muitos. Julgou-se a princípio que os mensageiros da espiritualidade pretendessem arrebatar o homem para o céu, e vários servidores da primeira hora se embriagaram na perspectiva de ingresso definitivo nos mundos felizes, com absoluto esquecimento do trabalho que os retinha na carne. Esses companheiros desprevenidos, de braços cruzados e cabeça inquieta, sondavam outros lares do sistema e exigiam notícias da imensidade de Júpiter e de Saturno, inconformados com o nosso domicílio singelo na corte solar. Agora, porém, vamos compreendendo que os emissários do Cristo não nos exoneram da responsabilidade, nem nos desatam os compromissos, e, longe de pretenderem violentar a inteligência humana, constrangendo-a a demandar um Éden que ela não pode entender por enquanto, buscam fortalecê-la para que transforme a terra em paraíso. Os ideais sublimes que albergamos na alma são forças vivas, que tentam sua própria materialização no plano em que residimos. Uma grande fé representa uma grande luz. Uma virtude firme é uma bênção indiscutível. Esclarece-nos, contudo, a experiência que a missão da luz é o socorrer as trevas, e que o prover de conforto e esperança dos deserdados é ministério da virtude. Gradativamente estamos aprendendo, na tarefa de redenção e de aprendizado que fazemos, todos juntos, que o Espiritismo é claridade no indivíduo, a expandir-se deste para que as sombras da ignorância e do sofrimento sejam expulsas da terra. Fazer algo pelo bem na extinção do mal é obrigação de todos, no apostolado comum. Onde houver um raio de certeza na sobrevivência da alma, aí deve aparecer mais justiça e mais alegria de ser útil. A vida não cessa. O burilamento continua além da morte. E os objetivos últimos do universo, por enquanto, transcendem as nossas possibilidades de compreensão. Baste-nos a certeza de que a justiça está funcionando e de que, tanto agora quanto depois, aqui como além, receberemos de acordo com as nossas obras. Se o Espiritismo aboliu o inferno de tormentos inextinguíveis, modificou profundamente a paisagem do céu. Sabemos hoje que o homem é um anjo nascente e que séculos correrão sobre séculos antes de fim da empresa de seu apuro. Graças a Deus, estamos avançando. Convertamos, assim, a contemplação em atividade benfeitora, a fé em serviço ativo, e, como células harmoniosas do divino organismo do mundo, transitaremos entre a existência e a morte, do berço ao túmulo e da espiritualidade ao renascimento, como filhos conscientes da eterna sabedoria, crescendo, felizes, para a vida imortal. Um dia. Isabel de Castro. Um dia, Sócrates deliberou sair de si mesmo, apresentando alguns aspectos da verdade, e imortalizou-se. Um dia, Colombo resolveu empreender a viagem ao mundo novo e desvelou o caminho para a América. A gloriosa missão de Jesus começou para os homens no dia da manjedoura. O ministério dos apóstolos foi definitivamente homologado pelos poderes divinos no dia de Pentecostes. Tudo no universo começa num dia. O bem e o mal, a felicidade e o infortúnio, a alegria e a dor, invocados por nossa alma, guardam o exato momento de início. Quando plantamos, sabemos que a produção surgirá certo dia. Se encetamos uma jornada, não ignoramos que, em certo momento, ela terminará. Um dia criamos, um dia recolheremos. Não ouvides, porém, que a semente não germinará sem cuidado, em tua quinta. Se deres teu dia à erva ingrata, ela se alastrará, sufocando teu horto amigo. Se abandonares teus minutos aos vermes daninhos, multiplicar-se-ão eles, indefinidamente, impedindo a colheita. Ocupa-te com o dia, de olhos voltados para a eternidade.
Das resoluções de uma hora podem sobrevir acontecimentos para 1000 anos. Tudo depende de tua atitude na intimidade do tempo. Judas era um discípulo fiel a Jesus, mas, um dia, acreditou mais no poder frágil da terra que na administração do céu, e traiu a si mesmo. Madalena era estranha mulher, possessa de 7 demônios. Um dia, no entanto, ofereceu-se à virtude e inscreveu seu nome na história, figurando no cânone das almas inesquecíveis. O amanhã será o que hoje projetamos. Alcançarás o que procuras. Serás o que desejas. Acorda para a realidade do momento e amontoa bênçãos pelos serviços que prestaste e pelo conhecimento que difundiste em tuas horas. O tempo é o rio da vida cujas águas nos devolvem o que lhe atiramos. Enquanto dispões das horas de trabalho, dedica-te às boas obras. Se acreditas no bem e a ele atendes, cedo atingirás a messe da felicidade perfeita, mas se agora mofas do dia, entre a indiferença e o sarcasmo, guarda a certeza de que, a seu turno, o dia se rirá de ti. Penitência. Joaquim Arcoverde. De todos os viajantes que atravessam o rio da morte, sem dúvida é o sacerdote aquele que mais se surpreende, ante o inesperado painel da realidade além-túmulo. A pompa de culto externo entre os homens constitui para ele algo mais que o título e a condecoração para um general vitorioso na terra, porque o militar, ainda o mais duro, sempre se dobra às injunções da disciplina humana e não espera a conservação de suas medalhas nas remotas cidades do paraíso, ao passo que o clérigo, iludido pela própria vaidade, invariavelmente presume-se eleito para a corte celestial. Em razão disso, o sopro da verdade é para ele mais frio, quando o corpo alquebrado se confunde com o pó. Nossa pequenez, diante da vida, adquire então estarrecedor aspecto, e reconhecemos, com tardo arrependimento, que a religião é viveiro de almas, não cárcere do pensamento. Algo de terrível sucede conosco no indescritível instante. O sacerdote, no fundo, julga-se um salvador de consciências, com teorias próprias acerca do inferno e do céu, mas a morte é sempre a ventania arrasadora que lhe arrebata a veste e os símbolos materializados da fé, exibindo-no aos olhos espantados do rebanho que ele pretendera doutrinar e conduzir. Ai de nós, que olvidamos o mestre seminus sobre o madeiro. Quando a túnica das boas obras não nos agasalha o espírito desiludido, é mister vestir a pesada armadura do remorso, com infinita humildade, para recomeçar o amanho da sementeira. Nem sempre, porém, há suficiente provisão de virtude para o serviço renovador, e muitos, quais tigres feridos, regressam aos reconcavos da mata humana, expandindo a revolta e o sofrimento moral, de que se cumularam, em atos de ferocidade, como se lhes fora consolo vingar em outros o pavoroso infortúnio que devem a si mesmos. Dispostos à rebelião, arregimentam as ovelhas frágeis, sob o mesmo critério do número, criando legiões atormentadas que, intangíveis, povoam os templos com espectros de dor, miséria, ignorância e desespero, nutrindo e exacerbando as velhas angústias do povo. Não nos deteremos, porém, no analisar essas legiões sombrias e tristes, prostradas na sombra, senão que nos valemos da oportunidade que se oferece para alertar algum irmão onerado de compromissos graves, considerando que, incontestavelmente, a Igreja não pode modificar sua organização de um dia para outro. Que lucro se abalançaria a demolir um velho cais, sem haver antes levantado outra edificação à altura das necessidades comuns, simplesmente porque se aperfeiçoara a técnica da engenharia? Que precipitado doutrinador violentara o espírito da criança, impondo-lhe os conhecimentos de um sábio? Nada é proveitoso à vida, sem trabalho ou sem preparação. Ao nosso parecer, não vale esbarrondar na instituição católico-romana a golpes de anticlericalismo. O duelo não cura, se não aviva os arranhões da honra, em qualquer caso evertendo a existência dos contendores. Que existiram e ainda existem maus padres, quem o negaria? O mundo, por enquanto, não possui traços de terra especial e diferente para que se mantivessem jardins inacessíveis aos vermes. Por mais que nos dediquemos à cultura carinhosa de plantas nobres, lá surge um dia em que a lagarta ou o gafanhoto nos persegue as flores e os frutos, agravando-nos os cuidados e as preocupações.
É indubitável que a Igreja tem errado muito, na sua estrutura política, comprometendo a evolução da ideia religiosa, não só pela embriaguez de domínio que assinalou muitos príncipes do pódio eclesiástico no passado, como também pelo relaxamento espiritual que a levou a descurar do aspecto científico das coisas do espírito. É imperioso, porém, notar que o tempo e o sacerdote são ainda os sagrados pontos de referência para milhões de almas ignorantes e fracas, errantes nas velhas trilhas da experiência carnal. Muitos salientam os delitos do confessionário, mas poucos enxergam as consolações e as bênçãos, os estímulos e as alegrias aí nascidos, a troco da amargura e do sacrifício de abnegados campeões da fé, constrangidos à incessante renúncia pelas necessidades populares e pelas exigências dos princípios hierárquicos, entre a miséria dos pequenos e a opulência dos grandes. A esses padres honestos e admiráveis, espalhados no turbilhão das cidades babilônicas ou esquecidas na singeleza dos campos, e que fazem dos votos contraídos a razão da própria vida, dirijo o meu pensamento de carinho e de veneração para dizer-lhes que, se a morte é uma grande surpresa para quantos levantaram o sagrado cálice, à frente do altar, a virtude é sempre a mesma divina moeda de luz nos mais remotos centros da vida. Jesus não permanece muito tempo junto daqueles que lhe consagram hosanas, mas algemados ao formulário e despreocupados do verdadeiro bem, vive sempre, por seus emissários, onde a caridade e a educação se traduzam em ações dignificantes que objetivem o progresso e a felicidade de todos, independentemente do credo individual. Ninguém está em condições mais favoráveis que o padre sincero, para estabelecer a felicidade legítima da multidão. Não é desencadeando a discórdia que se mantém a fé, nem cevando a ignorância que se conserva a harmonia. Ninguém se valha da sanguessedenta espada da tirania, nem do veneno sutil da desobediência, no intuito de auxiliar aqui ou além. A exibição de poder gera a revolta. A indisciplina favorece a subversão. Cristo não predicou o separatismo, antes ensinou a paciência, a tolerância e a ordem, recomendando fosse facultado ao joio o direito de crescer naturalmente, ao largo do trigo, até o dia da ceifa. O Mestre não se declarou contra o aperfeiçoamento da alma nessa ou naquela região da vida e, sim, asseverou que somente a verdade nos fará livres, nem se insurgiu contra ninguém, tomando o partido de alguns. Aceitou, ele mesmo, a cruz do sacrifício e da morte, indicando-nos o caminho para a ressurreição e para a vitória. O verdadeiro programa de salvação prescinde de qualquer conflito e dispensa o dogmatismo e a rebelião. Enquanto surgirem duelos de pontos de vista, com perturbação e desordem, nas manifestações da fé, a crença não passará de vago clarão a perder-se nas sombras do fanatismo. A ideia é um modo de expressão espiritual quanto à linguagem. Cada qual adora o Senhor segundo sua capacidade de elevar-se nos domínios do conhecimento e da virtude. A igualdade absoluta, no plano das potencialidades e das aquisições relativas, e absurdo insofismável. Em razão disso, tão digno de lástima é o sacerdote que condena, quanto o crente que o amaldiçoa. Aquele que realmente desperta para o bem e deseja colaborar na felicidade comum, põe os atos muito acima das palavras, cultiva o discernimento e afasta de si qualquer pensamento agressivo ou ocioso, compreendendo que a obra de regeneração de cada um requer a ação do tempo e o concurso direto de quantos já formam a vanguarda do progresso moral. Reconhecendo a posição ideal do padre para orientar o serviço iluminativo da caridade cristã, não devemos esquecer a cooperação devida a todo e qualquer missionário do bem, consagrado à renúncia de si mesmo, a fim de acender nova luz na senda dos homens. Lei nenhuma, ainda que a melhor, tem qualquer significação onde ninguém se dispunha a cumpri-la. Não será lícito concentrar as responsabilidades da construção do bem de todos na cabeça de um só. O serviço da comunidade exige divisão e descentralização. Consagrar o espírito ao apostolado com Jesus é dever. Quem se interessa, efetivamente, pela prosperidade popular não suspira pela galeria dos grandes encargos públicos, nem reclama vasto patrimônio amoedado, os quais, na maioria das vezes, são verdadeiros empecilhos ao ascendimento do coração ao reino divino. É indispensável descerrar a alma às alegrias do serviço do bem, partilhando com os outros a experiência de cada dia.
Convertamos, assim, as naves dos templos em abrigos providenciais da legítima fraternidade, que recolham os enfermos, os fracos, os desamparados da terra, os tristes, os desesperados e as criancinhas sem lar. Consolidemos nos santuários o trabalho da assistência social e da escola ativa, para que a Igreja represente o papel de orientadora maternal das criaturas, não só nos breves instantes do ofício religioso, mas igualmente pelo tempo adentro, correspondendo aos anseios do povo que procura em suas diretrizes a segurança e a paz. Desejamos, porém, que tia modificações nasçam, não de encíclicas e pastorais, mas, sim, espontaneamente, do coração. A elevação comum é problemas da unidade. Procede o renascimento moral de indivíduo para indivíduo. O pastor é o núcleo do rebanho, a cuja inspiração as ovelhas obedecem, gravitando em torno de suas deliberações. O sacerdote de uma paróquia é a alma dela mesma. Ele pode, mais do que ninguém, entender-se com os mais velhos, amainando a ventania que sopra do passado, e conversar com os mais jovens, preparando o futuro. Em torno dele se espraia largo mundo de trabalho e de esperança, que lhe não cabe menosprezar. Todo êxito, contudo, depende da compreensão e do discernimento, do bom senso e da boa vontade. As renovações indiscutivelmente benéficas da história não se originam da rebelião. O maior movimento transformador do mundo ainda é o cristianismo, cujo fundador se deixou crucificar, ao invés de reclamar e ferir. Se o sacerdócio da atualidade quiser operar a renascença do espírito popular, antes que o progresso natural lhe imponha, é imprescindível se devote à concretização do Evangelho, na missão de instruir e consolar, em nome do Senhor. Para isto, porém, é necessário estender os braços e apertar alheias mãos em atitude compreensiva, reduzindo a escombros as velhas trincheiras da intolerância e da discórdia. Deus é o Pai de todos os membros da família humana e das mínimas formações da natureza, e não podemos esquecer, na Terra, que o Cristo é o mesmo para todos, embora nem todos possam analisar, por agora, a influência do Messias. A escada evolutiva e a luta regeneradora apresentam degraus e fases de magnífica expressão. Cada homem recebe o sol e o ar, segundo a atitude em que se coloque. Observado de ângulo mais alto, o ministério da Igreja, em suas bases cristãs, cresce e se avoluma no tempo e no espaço, mas ai de nós quando mordomos distraídos de nossas responsabilidades na aplicação de seus tesouros imperecíveis. Nessa condição, por mais hipertrofiados estejamos na ilusão dos postos e dos títulos, reduzimo-nos à insignificância dos servos inúteis, porque todos os monumentos da vaidade humana se esboroam e se tornam em pó ao vendaval da morte. Então, cambaleamos no bojo das trevas, fantasmas de ruína espiritual que só a força da prece restaura. Profunda comiseração nos possui ante os colegas que ainda jazem nas sombras, e é por isso que, entendendo agora, mais do que nunca a puerilidade dos dogmas, a necessidade de melhor discernimento, a vacuidade das honras e a substância dos dons divinos, regressamos do sepulcro para dizer aos velhos companheiros do breviário que a coroa da vida, para acomodar-se à nossa cabeça, reclama esforço mais amplo na disseminação das boas obras. Efetivamente, a instituição católico-romana, no que se refere às suas ligações legítimas com o Mestre Divino, não morrerá. O tempo lhe reorganizará os quadros e lhe refundirá os regulamentos, tanto lhe alterando a vida e os valores, quanto a charrua modifica a paisagem, mas não podemos esquecer que o sacerdote genuinamente cristão, onde estiver, desde hoje, pode afeiçoar-se a Jesus e propagar-lhe o divino apostolado. Na senda. Bento Pereira. Enquanto o discípulo apenas se enlevava na meditação, acerca do Mestre, tudo se lhe afigurava harmonia. Cada ensinamento era para ele uma nascente de luz, rasgando horizontes novos. E, por isso, a vida nunca lhe pareceu tão suave e risonha. Ébrio de júbilo, dividia-se entre o firmamento povoado de estrelas e a terra de flores, a repetir: que não farei por ti, Senhor. Muitas luas decorreram, assinalando a passagem do tempo, quando o mestre deliberou chamá-lo à sua presença augusta. Escutando a divina voz, o aprendiz pôs-se em marcha, transbordante de contentamento. Que não faria para testemunhar amor e gratidão?
Em plena estrada, contudo, arrefeceu-se-lhe o ânimo, é que lhe era enorme o dispêndio de energia, ressumando-lhe o suor em grossas bagas. Erguia-se a poeira, fustigando-lhe o rosto. De espaço a espaço, desabava um temporal, dardejando-lhe em torno raios deslumbrantes e aterradores, e então a lama se enovelara e esparzia em todas as direções. Quando a sede o escaldava, não via senão água barrenta, e, se a fome o corroia, somente encontrava frutos amargos e ervas venenosas. Ele, que começara a viagem a marcha batida, arrastava-se agora passo a passo. Serpentes e ciladas multiplicavam-se na dificultosa jornada. E ele, prometera amor a todos e a tudo, lançava-se ao ódio. Ele, que louvava a humildade, entregava-se à revolta. Ele, que enxergava no mundo o templo magnificente do Eterno, passara a considerar a natureza taça de fel. Incapaz de compreender a necessidade da luta para o crescimento da própria alma, ele, que se afirmara apaixonado pela perfeição do Mestre, duvidou de sua sabedoria e previdência. Por que não vinha o Senhor em seu auxílio? Por que abandonar um aspirante da luz em plena desesperação? Depois de longa reflexão, recolheu-se à extrema tristeza e fugiu à estrada real da redenção, arrojando-se, espavorido, aos formidáveis desfiladeiros das margens. Assim decorre na jornada cristã. Enquanto o seguidor do Evangelho apenas dorme e sonha, falando e imaginando, fora das realidades que lhe dizem respeito, é como o bateleiro em que lago plácido, a vogar de manso a brisa acariciante, sob um céu azul, mas, se desperta e resolve navegar no largo oceano, ao encontro da claridade divina, pensando e agindo, conscientemente, de acordo com as lições do Mestre, os recifes e os evangelhos lhe sobranceiam o batel, em desafio ao aventureiro. Trava-se, então, a grande batalha. Somente a fé ungida de amor conseguirá vencer. Saúde. Joaquim Murtinho. Se o homem compreendesse que a saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual, e se pudesse abranger a complexidade dos fenômenos íntimos que o aguardam além da morte, certo se consagraria à vida simples, com o trabalho ativo e a fraternidade legítima por normas de verdadeira felicidade. A escravização aos sintomas e aos remédios não passa, na maioria das ocasiões, de fruto dos desequilíbrios a que nos impusemos. Quanto maior o desvio, mais dispendioso o esforço de recuperação. Assim, também, cresce o número das enfermidades à proporção que se nos multiplicam os desacertos, e, exacerbadas as doenças, tornam-se cada vez mais difíceis e complicados os processos de tratamento, levando milhões de criaturas a se algemarem a preocupações e atividades que adiam, indefinidamente, a verdadeira obra de educação que o mundo necessita. O homem é inquilino da carne, com obrigações naturais de preservação e defesa do patrimônio que temporariamente usufrui. Não se compreende que uma pessoa instruída amontou lixo e lama, ou crie insetos patogênicos no próprio âmbito doméstico. Existe, no entanto, muita gente de boa leitura e de hábitos respeitáveis que não se lhe dá tochar dos mais vários tóxicos à residência corpórea e que não acha mal no libertar e cólera e a irritação, de minuto a minuto, dando pasto a pensamentos aviltantes, cujos efeitos por muito tempo se fazem sentir na vida diária. Sirvamo-nos deste símbolo, para estender-nos em mais simples considerações. Se sabemos imprescindível a higiene interna da casa, por que não movermos o espanador da atividade benéfica, desmanchando as teias escuras das ideias tristes? Por que não fazer ato salutar do uso da água pura, em vasta escala, beneficiando os mais íntimos escaninhos do edifício celular e atendendo igualmente ao banho diário, no escrúpulo do asseio? Se nos desvelamos em conservar o domicílio suficientemente arejado, por que não respirar, a longos haustos, o oxigênio tão puro quanto possível, de modo a facilitar a vida dos pulmões? Quem construa uma habitação, cogita, não somente bases sólidas, que a suportem, senão da orientação, de tal jeito que a luz do sol a envolva e penetre profundamente, jamais voltaria esse alguém a situar o ambiente doméstico numa caverna de troglodita.
Analogamente, deve o homem assentar fundamentos morais seguros, que lhe garantam a verdadeira felicidade, colocando-se, no quadro social onde vive, de frente voltada para os ideais luminosos e santificantes, de modo que a divina inspiração lhe inunde as profundezas da alma. Frequentemente a moradia das pessoas cuidadosas e educadas se exornar, em seu derredor, de plantas e de flores que encantam o transeunte, convidando-o à contemplação repousante e aos bons pensamentos. Por que não multiplicar em torno de nós os gestos de gentileza e de solidariedade, que simbolizam as flores do coração? Ninguém é tentado a descansar ou a edificar-se em recintos empedrados ou espinhosos. Assim também, a palavra agradável que proferimos ou recebemos, as manifestações de simpatia, as atitudes fraternais e a compreensão sempre disposta a auxiliar, constituem recursos medicamentosos dos mais eficientes, porque a saúde, na essência, é harmonia de vibrações. Quando nossa alma se encontra realmente tranquila, o veículo que lhe obedece está em paz. A mente aflita despede raios de energia desordenada que se precipitam sobre os órgãos à guisa de dardos ferinos, de consequências deploráveis para as funções orgânicas. O homem comumente apenas registra efeitos, sem consignar as causas profundas. E que dizer das paixões ensopitadas, das enormes crises de ódio e de ciúme, dos martírios ocultos do remorso, que rasgam feridas e semeiam padecimentos inomináveis na delicada constituição da alma? Que dizer relativamente à horrida multidão dos pensamentos agressivos de uma razão desorientada, os quais tanto malefício trazem, não só ao indivíduo, mas, igualmente, aos que se achem com ele sintonizados? O nosso lar de curas na vida espiritual vive repleto de enfermos desencarnados. Desencarnados, embora, revelam psicoses de trato difícil. A gravitação é lei universal, e o pensamento ainda é matéria em fase diferentes daquelas que nos são habituais. Quando o centro de interesses da alma permanece na Terra, embalde se lhe indicará o caminho das alturas. Caracteriza-se a mente também, por peso específico, e é na própria massa do planeta que o homem enrodilhado em pensamentos inferiores se demorará, depois da morte, no serviço de purificação. Os instrutores religiosos, mais do que doutrinadores, são médicos do espírito que raramente ouvimos com a devida atenção, enquanto na carne. Os ensinamentos da fé constituem receituário permanente para a cura positiva das antigas enfermidades que acompanham a alma, século tras séculos. Todos os sentimentos que nos ponham em desarmonia com o ambiente, onde fomos chamados a viver, geram emoções que desorganizam, não só as colônias celulares do corpo físico, mas também o tecido sutil da alma, agravando a anarquia do psiquismo. Qualquer criatura, conscientemente ou não, mobiliza as faculdades magnéticas que lhe são peculiares nas atividades do meio em que vive. Atrai e repele. Do modo pelo qual se utiliza de semelhantes forças depende, em grande parte, a conservação dos fatores naturais de saúde. O espírito rebelde ou impulsivo que foge às necessidades de adaptação, assemelha-se a um molinete elétrico, armado de pontas, cuja energia carrega e, simultaneamente, repele as moléculas do ar ambiente. Assim, esse espírito cria em torno de si um campo magnético sem dúvida adverso, o qual, a seu turno, há de repeli-lo, precipitando-o numa roda viva, por ele mesmo forjada. Transformando-se em núcleo de correntes irregulares, a mente perturbada emite linhas de força, que interferirão como tóxicos invisíveis sobre o sistema endocrínico, comprometendo-se a normalidade das funções. Mas não são somente a hipófise, a tiroide ou as cápsulas suprarrenais as únicas vítimas da viciação. Múltiplas doenças surgem para a infelicidade do espírito desavisado que as invoca. Moléstias como o aborto, a encefalite letárgica, a esplenite, a apoplexia cerebral, a loucura, a nevralgia, a tuberculose, a coreia, a epilepsia, a paralisia, as afecções do coração, as úlceras gástricas e as duodenais, a cirrose, a icterícia, a histeria e todas as formas de câncer podem nascer dos desequilíbrios do pensamento. Em muitos casos, são inúteis quaisquer recursos medicamentosos, porquanto só a modificação do movimento vibratório da mente, à base de ondas simpáticas, poderá oferecer ao doente as necessárias condições de harmonia.
Geralmente, a desencarnação prematura é o resultado do longo duelo vivido pela alma invigilante. Esses conflitos prosseguem na profundeza da consciência, dificultando a ligação entre a alma e os poderes restauradores que governam a vida. A extrema vibratilidade da alma produz estados de hipersensibilidade, os quais, em muitas circunstâncias, se fazem seguir de verdadeiros desastres organopsíquicos. O pensamento, qualquer que seja a sua natureza, é uma energia, tendo, conseguintemente, seus efeitos. Se o homem cultivasse a cautela, selecionando inclinações e reconhecendo o caráter positivo das leis morais, outras condições, menos dolorosas e mais elevadas, lhe presidiriam a evolução. É imprescindível, porém, que a experiência nos instrua individualmente. Cada qual em seu roteiro, em sua prova, em sua lição. Com o tempo aprenderemos que se pode considerar o corpo como o prolongamento do espírito, e aceitaremos no Evangelho do Cristo o melhor tratado de imunologia contra todas as espécies de enfermidade. Até alcançarmos, no entanto, esse período áureo da existência na Terra, continuemos estudando, trabalhando e esperando. 3 ALMAS. Mâncio da Cruz. Na antecâmara do céu, 3 almas se reuniam, à espera do anjo da passagem, que, por fim, veio atende-las no etéreo limiar. Uma em veste branca, outra em traje dourado e a última em roupagem escura. A primeira, ostentando nívea túnica, ataviada de linfas guirlandas, erguia a desassombrada cabeça e dizia sem palavras: quem mostrará maior pureza que a minha? O mensageiro acolheu-a com bondade e abriu-lhe a porta de acesso. Contudo, ao transpô-la, como que aturdida por invisíveis raios, a entidade recuou, exclamando: não posso! Não posso! Disparando interrogações ao vigilante fiscal, explicou-se este, afetuoso. Realmente, envergas o manto lirial, mas o teu coração permanece pesado e escuro. A beleza de tua veste não representa a virtude, porque te acovardaste ante a luta. Salvaste as aparências, à custa do suor alheio. Outros choraram e sofreram, para que te mantivesses na pureza externa. Volta ao mundo e santifica o vaso do sentimento. Adiantou-se a segunda entidade, exibindo dourada coroa na fonte. De aspecto grave, na bela túnica jaude em que se envolvia, pensava: quem saberá mais do que eu? Do sagrado pórtico, no entanto, retrocedeu, com expressão de terror, e, fazendo perguntas ao anjo, dele ouviu novos esclarecimentos. Mostras a glória do saber, mas o teu coração jaz inerte e enregelado. Adquiriste a palma da ciência, todavia, como pudeste esquecer o leibor dos que padecem pela exaltação do bem? Torna a casa dos homens e acorda para a compaixão, para o auxílio e para a caridade. Logo após, a terceira aproximou-se hesitante, atendendo ao chamado que o emissário do alto lhe dirigia. Trazia a fronte humilhada e a vestidura coberta de lama e cinza. Abeirou-se, em lágrimas, do milagroso portal, exclamando consigo: Senhor, que será de mim? Em se colocando, porém, à frente das forças que fluíam da abertura, claridade radiosa se fez em torno dela e o que era barro e fuligem transformou-se em luz que parecia nascer-lhe do peito, no imo do coração transformado em sol. A alma estática e venturosa partiu, demandando os resplandecentes cimos. E, porque as duas almas incapazes da subida lhe dirigissem novas inquirições, o funcionário angélico esclareceu. Vimos agora um coração diligente na obra do amor universal. Aquele viajante, que ora se dirige para o trono eterno, veio até nós em condições que nos pareciam desfavoráveis. No entanto, a lama que lhe extravasava das mãos e dos pés, a nuvem de pó que lhe cobria o rosto e os braços, enegrecendo-lhe as vestes, eram os remanescentes da calúnia, da ironia, da maldade e da ingratidão que lhe foram atiradas na terra por muitos e que ele suportou, com paciência, durante longo tempo, na obra da fraternidade entre as criaturas. As úlceras que se lhe abriram na alma ditosa, porém, transubstanciaram-se em pontos de sintonia com a luz celestial, que nele se inflamou, vigorosa e sublime, descortinando-lhe o caminho da imortalidade. Determina a justiça receba cada um de acordo com as suas obras.
E enquanto o obreiro aprovado se elevava, célere, no infinito, a alma branca e a alma dourada volviam ao mundo de matéria espessa, a fim de diplomarem, convenientemente, no aprendizado divino do fazer e servir. Se semeias. Francisco Malhão. Se semeias com amor, não te espante a terra eriçada de espinhos. Que seria da lavoura sem o arado firme e prestimoso, que opera a renovação? Que seria da vida, sem a persistência da boa vontade? Ergue-te cedo, cada dia, e espalha os grãos do entendimento e do serviço. Provavelmente, surgirão, cada hora, 1000 surpresas inquietantes. As ruínas consequentes do temporal, o bote da serpe oculta, os seixos pontiagudos da estrada, a soturna visão do pântano, a guerra sem tréguas contra os animálculos daninhos, os calos dolorosos das mãos e dos pés, a expectativa torturante, são o que vive em sua luta diária o semeador que se decide a trabalhar. Recompensas. Não aguardes a remuneração da terra. O mundo está repleto de bocas famintas que devoram o pão, sem cogitar dos sacrifícios ou das lágrimas que lhe deram origem. Enquanto peregrinares entre os homens, o teu prêmio virá do perfume das flores, da luminosa vestidura da paisagem ou do caricioso beijo do vento. Se semeias com amor, não indagues de causas. Consagra-te ao esforço do bem, para que o solo se renove e produza. Compadece-te da terra sem água. Não desampares o deserto. Não te irrite o charco. Ajuda sempre. A felicidade vem do amor, o progresso vem da cooperação. A lavoura do espírito é semelhante ao amanho do campo. Auxilia sem cessar. Se semeias com amor, jamais desanimes, porque se é teu o trabalho do plantio, a semente, o crescimento e a frutificação pertencem ao divino semeador, que nunca se cansa de semear. Dentro de nós, Bartolomeu dos Mártires. De nós mesmos flui o manancial da vida. Vitória ou derrota, alegria ou tristeza, felicidade ou infortúnio, são produtos do nosso próprio coração. Deus concede recursos iguais para todos, e nós facilitamos ou complicamos os processos de execução dos propósitos divinos a nosso respeito. As leis do trabalho não se modificam. Não existe privilégio. Ninguém foge ao cumprimento da lei. Realizaremos quanto nos cabe no tempo, ou voltaremos a lide com o tempo, a fim de criar, refazer ou reaprender. À custa do calor na forja, converte-se o ferro bruto em utilidade. Sofrendo a chuva e o vento, entreabre-se a flor numa festa de cor e de perfume. Consumindo-se, o óleo na candeia se transforma em luz. O brilhante é o coração da pedra que se deixou lapidar. Cada criatura observa a criação de acordo com as experiências que já acumulou. Conquista-te, aprende, cresce, ilumina-te. Eis as sugestões da natureza, em toda parte. Quando o homem adquirir olhos de ver e ouvidos de ouvir, perceberá a beleza da espiritualidade vitoriosa e distinguirá a sintonia da eternidade. Tudo depende de nós. A sombra e a claridade, a cegueira ou a visão, a fraqueza e o fortalecimento surgem em nosso caminho, segundo a direção que impusermos às sagradas correntes da vida. Deus é amor, é criação, é vida, é movimento, é alegria, é triunfo. Dirijamos nosso sentimento para a vontade do Senhor e o Senhor naturalmente nos responderá, santificando-nos os desejos. Remorso. Silvia Serafim. Os que trazem o coração qual se fosse vaso de fel no peito, jamais devem tomar da pena para extravasar amargura, entretanto, há feridas que, expostas, podem evitar a eclosão de outras feridas, e aflições que, desabafadas, consolam os que padecem. Reencontrar a vida, além da morte, para quem julgou o túmulo simples amontoado de cinzas, dentro da noite indevassável do nada, é castigo pior que a miséria. É preciso haver de todo perdido a razão para despenhar-se alguém no extremo desespero de acometer a verdade, como se as trevas pudessem investir contra a luz. Orgulho e cegueira. Como não enxergar as mãos de Deus, nos menores trilhos do mundo, amparando-nos a alma frágil e desafiando-nos, com doçura, a escalar os íngremes e empedrados caminhos que conduzem à perfeição?
Formei nas fileiras dos que se pavoneiam de fortes, sendo fracos, e que se presumem justos quando não passam de instrumentos da injustiça, e rolei no vale fundo e sombrio do sofrimento, presa de meus próprios conflitos interiores. Não venho romancear o drama triste de minha peregrinação cedo cortada para a multiplicação de minhas dores. Venho rogar aos infelizes que não rejeitem o remédio oferecido pela consolação religiosa e pedir aos grandes infortunados, que já não possuem a fé, não recusarem a esperança no amanhã, que é sempre uma surpresa capaz de restituir-lhes a coragem e a confiança. Ninguém procure a morte antes do dia em que ela mesma, convertida em anjo piedoso, lhe venha trazer alívio e renovação. Ela deve constituir o ensinamento derradeiro na escola da experiência humana. Compete-nos aguardá-la, com paciência e valor, sem o risco de desequilibrarmos a nossa alma provocando-lhe a foice. Perguntar-me-ão, provavelmente, se não existe aqui bálsamo para as nossas chagas, e compaixão divina para as nossas fraquezas. Responderei que sim, que há medicamento para as nossas enfermidades e socorro celeste para os nossos gemidos, mas o nosso agradecimento pelos bens recebidos mistura-se à vergonha pelos males que praticamos, vergonha de haver menosprezado as sugestões da consciência e enceguecido a razão, a favor dos interesses pequeninos de nosso eu, desvairado, contra as possibilidades de aprimoramento e elevação da nossa individualidade eterna. Agora compreendo a imposição fatal da lágrima no mundo. O sofrimento é criação nossa, fogueira constante em que buscamos consumir os resíduos de nossas imperfeições. Ó Deus, socorre o entendimento das criaturas, favorecendo-lhes a penetração na realidade. Ao toque de teu amor, o homem reconhecerá, enfim, a grandeza da lei. A estrada luminosa da evolução e da redenção está aberta. Bem-aventurados os que a percorrerem, aceitando o obstáculo por lição e a dor por mestra, porque no dia em que se despedirem da carne terão encontrado, em verdade, a grande libertação. De Salomão. Souza Caldas. Melhor é aquele, que se julga insignificante e vive cercado de servos, com os quais trabalha para o bem comum, do que o homem preguiçoso e inútil, faminto de pão, mas sempre interessado em honrar a si mesmo. Lavra o campo das possibilidades que o mundo te conferiu, para que respires na fartura, porque o homem inativo residirá com a miséria. Ainda mesmo que a preguiça apareça adornada de ouro, um dia acordará nua e empestada, ao clarão das realidades eternas. Enquanto as mãos do ímpio tecem a rede dos males, prepara com o teu esforço a colheita das bênçãos. Tudo passa no mundo. O mentiroso pagará pesados tributos. O desapiedado ferirá a si mesmo. O imprudente acordará nas sombras da própria queda. O avarento será algemado às riquezas que amontoou. O revoltado estará em trevas. Mas o homem justo e diligente vencerá o mundo. Meditações colhidas no capitão 12 dos Provérbios, nota do autor espiritual. Página breve. Francisco Vilela Barbosa. Tudo é harmonia e ascensão no universo, não obstante a dor que renova constantemente a casa do homem, temporariamente edificada entre as limitações do berço e do túmulo. Tudo é ordem, crescimento e amor na criação infinita. Debalde a ignorância estabelece mentiroso domínio sobre a tirania, sobre a separação e sobre a discórdia, porque, depois da guerra ou da tempestade, a vida reconstrói seus ninhos de evolução e esperança, de alegria e beleza. Acima das civilizações mortas, outras civilizações nascem e florescem. O facho da inspiração celestial brilha em todas as épocas, acompanhando o roteiro das gerações. Homens da terra, detende-vos e escutai. Tempos novos se abrem à visão do vosso entendimento. A voz do alto, através da assembleia crescente dos emissários do bem, semeia luz e verdade nos vales sombrios da inércia e da morte. E do seio da própria matéria, que hoje vos descortina a sublimidade dos seus segredos e das suas forças, caminhareis para a nova era do Espírito, glorificando, em vós mesmos, a grandeza da vida e o esplendor da eternidade. O tempo. J. A. Nogueira. Sombra espessa anuviava-me o pensamento. Férreos dedos invisíveis constrangiam-me o coração. Seria a aproximação do fim do corpo.
Minha consciência aturdida semelhava-se a uma avezita a esvoaçar numa furna povoada de horripilantes serpes. De repente, no entanto, num milagre de alegria e de luz, vi-me lépido, à distância da câmara sombria, como se houvera despido a pesada túnica de um pesadelo. O crepúsculo velava rápido o céu, e eu, por mais que ansiasse retomar o caminho do refúgio doméstico, a fim de anunciar a boa nova, sedento de comunhão espiritual no santuário do amor puro, não conseguia atinar com o rumo certo. Seguia eu estrada diferente, em paisagem nunca vista. Larga avenida, marginada de arvoredo e flores, estendia seu piso de saibro argenteado, sobre o qual se refletiam as lucilantes estrelas. O vento fresco brincava por entre a ramagem perfumada, que respondia em doces acordes, como se ocultasse harpas intangíveis, enquanto a noite acende a novos astros, na imensa cortina azul do firmamento. E eu seguia sempre, colhido em êxtase intraduzível. Meu corpo fizera-se leve e ágil como nunca, e embora sustentasse o impulso natural da marcha, comandando a mim mesmo, tinha a impressão de que jornadeava, não para satisfazer a propósito determinado, mas atendendo a inexplicável magnetismo, porque não obstante me detivesse, de quando em quando, de olhar fito nas constelações que me deslumbravam, misteriosas e belas, no lençol anilado do infinito, caminhava, ébrio de ventura, à maneira da ave atraída para cima, presa, porém, simultaneamente, ao ninho terrestre. Aliviado de todas as preocupações, como se houvera sorvido brando anestésico, fruía inefável solidão, quando se me deparou indescritível plenilúnio, que banhava o caminho até as mais remotas curvas. Dir-se-ia que o astro noturno se aproximava de nós, com afagos maternais, envolvendo-nos em suas irradiações de luz prateada. Só então percebi que não me achava isolado na viagem maravilhosa. Sob o pálio da suave claridade enxerguei longa procissão de vultos silenciosos, entre os quais me perdia. Alguns se destacavam nítidos e tão livres, quanto eu mesmo, outros, porém, se agarravam uns aos outros, como se temessem o desconhecido. Mulheres, de rosto semivelado por sendal semelhante à evanescente neblina, sustinham companheiros que me pareciam heróis repentinamente enlouquecidos, tal a expressão de beleza e de pavor que se lhes estampava no semblante inquieto, ao passo que anciãos, aureolados por tênues reflexos de luz colorida, carregavam jovens dormentes, lembrando pais orgulhosos e felizes, que amparassem filhos enfermos. Desejei gritar a minha aventura e confundir-me entre os viajores, aos quais me sentia inesperadamente irmanados, mas veludosa mão selou-me os lábios ansiosos, enquanto, erguendo os olhos, divisei ao meu lado a presença de simpático velhinho, que me abraçava, risonho, informando: "É inútil, sigamos." Onde eu ouvira, antes aquela voz grave e cristalina, em que se tio convivera com o venerando companheiro, cuja aproximação me banhava em ondas de paz indefinível. Não tive tempo de refletir, porque, de repente, soberbo espetáculo se descerrou à nossa vista. A brilhante avenida desembocou numa praça majestosa, em cujo centro se levantava magnífico santuário coroado de flores resplandecentes. Ladeado de torres translúcidas que varavam o zimbório estrelado, acolhia ela a multidão de peregrinos que afluíam ao interior, tomados de reverência e espanto mudos. No recinto, misterioso e amplo, não se elevavam altares nem se mostravam dísticos de qualquer natureza, mas ao longo das arcadas imensas, talhadas em substância lirial, qual se fora argamassa de neve, pendiam guirlandas de rosas luminosas, que em todas as direções expediam sutilíssimo aroma. Nem candelabros, nem quaisquer outros luzeiros compareciam no recinto sublime. Cada flor parecia possuir intangível coração de luz e, todas, aos milhares, inundavam o silêncio ali reinante de verdadeiro clarão de um castelo de fadas. No centro, erguia-se radiosa tribuna, caprichosamente esculpida e lembrando um lírio enorme, a elevar-se da base. Reflexos esmeraldinos cercavam-lhe os contornos de filigrana prateada, e sutil poeira luminescente como que descia do alto, aureolando-a de vivas fulgurações. Centralizávamos no púlpito estranho o nosso olhar, como se ele resumisse os objetivos que nos arrebatavam até ali.
Viajantes, anônimos para mim, chegavam aos magotes, penetrando o espaçoso recinto através de todas as portas escancaradas e, quando o santuário pareceu repleto, a veludada cavatina começou a fazer-se ouvir, enlevando-nos dos corações.